pessoas de boa-fé afetadas pelo ato viciado. Em razão do dever de zelar pela legalidade, a invalidação dos atos pela administração pode e deve ser realizada ex officio, isto é, sem a necessidade de provocação, por iniciativa da própria administração. Porém, quando a invalidação puder prejudicar direitos de terceiros, é necessário que ao administrado seja permitida a defesa de seus interesses, respeitando-se as garantias constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Lembram-se do artigo 5º, incisos 54 e 55 da Constituição Federal de 88? Mas será que todo e qualquer vício obriga a administração a invalidar o ato viciado? Não, pois existe a hipótese de convalidação, de que falaremos daqui a pouco. Ao perceber o vício em um ato seu, a administração pode então estar sujeita a duas soluções: invalidar o ato ou convalidá-lo, se isso for possível. Observe que não há uma terceira opção: a revogação. A revogação é totalmente diversa da invalidação. Aliás, fica aqui o aviso: a diferença entre revogação e invalidação é uma das questões mais frequentes em exames de ordem e concursos públicos. A revogação é o desfazimento do ato administrativo com a finalidade de realizar uma nova escolha, mais adequada ao interesse público, substituindo o ato por outro mais apropriado ou simplesmente cessando seus efeitos em definitivo. Observe, portanto, que o ato de revogação é um ato discricionário, isto é, baseado numa escolha do administrador, que decidirá sobre a conveniência e a oportunidade de manter aquele ato anterior ou revogá-lo. Aqui está mais uma diferença em relação à invalidação, pois, como vimos, a administração deve anular seus atos inválidos, enquanto aqui ela pode escolher entre revogar ou não revogar. É interessante perceber um paralelismo. O ato a ser revogado será geralmente um ato discricionário. Isso porque, para haver a liberdade de mudar uma decisão, é lógico que tenha havido também a liberdade de decidir anteriormente. Um exemplo: a nomeação de um ministro pelo presidente da República é um ato baseado na discricionalidade, no poder de escolha do presidente. Ele pode revogá-lo, exonerando o ministro e nomeando outro em seu lugar, o que também é um ato discricionário. Justamente por se tratar de uma atividade discricionária, apenas a administração pode revogar os seus atos, não sendo permitido ao Poder Judiciário desfazê-los dessa forma. Ao Poder Judiciário cabe, quando provocado, invalidar o ato que apresente vício. Revogar é prerrogativa da própria administração. No tocante aos efeitos que produz, a revogação também é diferente da invalidação, pois o ato revocatório somente pode cessar os efeitos do ato revogado no momento atual ou posterior à sua edição. Ou seja, os seus efeitos operam ex nunc, ou seja, não retroativamente. E é lógico que seja assim, pois o ato que foi revogado era plenamente lícito, válido, não havendo motivo para negar os efeitos que ele já produziu. Vamos agora observar o seguinte esquema, que compara invalidação e revogação, de maneira a gravarmos bem as suas diferenças. Invalidação. Causa, vício do ato. É ato vinculado a dever de invalidar. O judiciário pode invalidar. Opera efeitos retroativos, ex tunc. Revogação. Causa, realização de nova escolha, adequada ao interesse público. É ato discricionário, a escolha em revogar. O judiciário não pode revogar.
opera efeitos não retroativos, ex nunc. Esse esqueminha também está em nossa apostila. É um recurso de memorização, mas espero que, mais importante do que meramente decorar, você tenha entendido o porquê dessas diferenças. Invalidação e revogação são atos bem diferentes, não? Pois vamos falar agora da cassação. A cassação. A cassação é diferente tanto da invalidação quanto da revogação, pois ela é causada por uma atitude do próprio administrado. Ela é uma sanção, uma punição aplicada ao administrado que foi beneficiado por um ato administrativo. Isso porque ele descumpriu os deveres jurídicos que lhe foram impostos como condição para o gozo desse ato administrativo. O exemplo mais conhecido de cassação é o da carteira de motorista, ou melhor dizendo, da licença para conduzir veículos. Se descumprirmos a norma de trânsito de maneira a acumular pontos em nosso prontuário, isso levará à perda desse benefício que nos foi concedido por meio da licença. Da mesma forma, uma fábrica que descumpre as condições impostas para o seu funcionamento, ela acaba por perder a sua licença. A autoridade ambiental cassa essa licença, obrigando-a a cessar suas atividades. Com relação à cassação, não se pode classificá-la como ato vinculado ou discricionário, visto que isso dependerá do que a lei dispõe a respeito. A lei pode estabelecê-la como um dever ou como uma escolha do agente administrativo. E a cassação, será que seus efeitos retroagem? Isso também depende do que a lei vai estabelecer. Mas podemos dizer que, como regra geral, devem permanecer os efeitos ocorridos até o momento em que ocorreu a violação do dever pelo administrado, pois somente nesse momento ocorreu a violação daquela condição que foi imposta a ele para gozar dos efeitos benéficos daquele ato administrativo. Convalidação do ato administrativo. Como já vimos, quando está diante de um vício em um ato seu, a administração se vê diante de duas possibilidades. Ou invalida, anula esse ato, porque isso é necessário, ou convalida o ato, se isso for possível. A convalidação é um ato que corrige os vícios do ato anterior, atuando de forma retroativa. Porém, para que possa ocorrer a invalidação, é necessário que o vício do ato a ser convalidado seja sanável, isso é, de possível correção. Mas quais são os vícios que são considerados sanáveis? Vamos agora retomar um pouquinho do nosso estudo dos elementos do ato administrativo. Será que os vícios referentes ao motivo são sanáveis? E os relativos ao objeto? E o vício de finalidade, que já vimos, até denominamos como desvio de finalidade. Se nós nos lembrarmos desses vícios, vamos verificar que não há como aproveitar um ato, pois eles afetam profundamente a própria natureza desse ato, pedindo assim o seu aproveitamento. Mas os vícios relativos aos elementos sujeito e forma podem, veja bem,